moçada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre buscando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai discutir sobre Jojo Rabbit. Eu acho que é um filme que não tem tradução, o nome ficou esse mesmo, né? Um filme de comédia, né? Uma comédia aloprada, do diretor e escrito e dirigido pelo Taika Waititi, porque é baseado num livro, na verdade, né? Ele é um livro que virou um roteiro de filme. E para falar sobre essa maluquice desse filme, hoje estamos aqui com ele, Duca Mendes. E aí, Duca? Fala, Heineken, tudo bem? Olha, eu não posso deixar de ressaltar filme de criança, né? Isso é uma coisa delicada. Mas, assim, lindo, maravilhoso, instigante. Tô a fim de falar sobre, porque é polêmico pra mim. Mas sei que você gostou muito e sim, Jojo Rabbit continuou o nome dele aqui. E para todos que nos ouvem aí, olá, um grande abraço e vamos que vamos. Eu resolvi trazer ele pra cá por um seguinte aspecto. Ele tem uma estética bem diferente de tipos de filmes que eu realmente não gostaria de assistir ou não teria naturalmente uma vontade de ver, né? Porque tem aquela estética de pastelão, de trapalhões, né? Assim. Fala um. Ah, cara, esses filmes, por exemplo, Divergente, eu não vi. Aquele, tipo, Trapalhões na Ilha de não sei aonde. Eu não assisti. Sim, eu olho e sim, falo, não vou ver. Sim. Não vou ver pela capa. Não vou ver. Eu olho a capa e falo, não é pra mim, né? Não que eu acho errado que exista, mas eu não quero assistir. Mas e esse... só pra gente criar uma régua aqui e entender o lugar que você tá falando, porque eu tenho isso tipo pra a caramba. Cinderela Baiana. É um filme que... Sim. Enfim, eu olho a capa e falo, não vou ver. Não vou ver. Não é pra mim. Não, esse aqui, pelo menos, a capa é linda. Né? Pois é, mas eu tive essa impressão na capa. Quando eu vi a capa... Jura? Eu vi a capa e falei, cara... Não, ela traz isso. Eu falei, mas eu acho que ela é o de saturado, o Bleach by Pass aí, ou algo do tipo. Só que tem uma temática... Ele traz uma vibe... Só que ele tem uma temática SS, né? Uma temática hitlerista. E aí, então, eu já sabia que não seria um pastelão completo, porque existe um assunto sério por detrás. Então, eu resolvi assistir porque eu percebi que, a Scarlett Johansson e quase todas as coisas que ela põe o dedo e trabalha, eu sempre gosto, eu acho super interessante como ela se envolve, né? O Sam Rockwell também é um cara que eu curto pra caramba toda vez que ele aparece. Então eu tava meio assim, cara, o Taika é um diretor que eu confio. Então eu tava assim, na expectativa de que eu ia gostar, mas eu tava achando que era um tipo de filme que não era pra mim, na verdade. Porque ele tem essa estética muito pastelona. E ele realmente, de fato, entrega essa coisa pastelona. O filme é editado pelo Tom... É Eagles o nome dele? Não, Tom Eagles? Eagles. É Eagles. Tá. Eagles. E ele é um editor de outros filmes que também tem essa estética. Se tu procurar o IMDb dele, tu vai ver que tem um monte de filmes com essa estética pastelona, trapalhões, assim, sabe? Pelo menos nos cartazes. E esse é um filme que também, novamente, vale a pena dar uma lida no roteiro para a gente poder discutir as questões da montagem, né? O nosso episódio, nosso podcast é sobre edição, né? O segundo corte é sobre edição. Então, ele tem um foco, obviamente, na montagem, na edição, né? No contar a história através da timeline, de cortes entre uma corte e outra, a escolha de uma cena ou outra. E eu acho esse um exemplo excelente. É por isso que eu trouxe, não é pela temática do filme em si, mas porque como esse filme ele conseguiu ou que resolveu escolher determinados tipos de corte, determinados tipos de forma de contar baseado no que a gente tem acesso ao roteiro. Se você olhar o roteiro e olhar como a cena ficou montada, me parece um bom trabalho do Tom para poder contar esse tipo de história mais pastelona, né? Tipo, em qualquer momento que ele podia socar uma piada ou uma forma de contar engraçada, ele fez, né? O filme tem uma forma cômica de montagem. E eu acho que é também um filme que nasce na ilha, né? Não é um filme que foi necessariamente filmado somente como uma comédia. Ele é montado como uma comédia, né? Por exemplo, as filmagens, as performances, eles são todas caricatas, é tudo muito caricato, a música vai ser caricata. Os frames, nem tanto, porque eu acho que frames caricatos talvez... ainda o cinema ainda não está muito preparado, né, para ficar discutindo coisas muito caricatas em termos de blocking, em termos de frame, mas a montagem vai poder fazer esse caráter. Assim. Então, ainda mantém aquele aspecto cinematográfico, cinemático
de panoramas bonitos, de uma textura interessante, de uma colorização super bonita, um acabamento refinado e sofisticado, né, que o filme tem, que o cinema ainda mantém meio que essa coisa, né? Qualquer vez que a gente vai retratar a época, ou vai retratar vilão, ou vai retratar uma história de dor, a gente lança a mão desse tipo de estética com muito cuidado, né? Com muito trabalho, com muito acabamento. E isso é um cacuete, né? Que a gente vem seguindo ainda. Entende o que eu quero dizer com isso? Eu acho que o que contribui muito pro trabalho do editor ali é você ter muita opção, né, cara? Eu acho que para ter o timing, para criar os cortes, né, dar o volume, né, e manter isso do filme todo, eu acho que não é só aquela coisa... Posso estar falando assim, diretores me corrijam, por favor, mas eu acho que não é aquela coisa de decidir no set. Puta, aqui a gente teve um take legal, tal. Acho que isso tá, obviamente, mas eu acho que é necessário levar para a ilha mais de um, né, e opções mesmo. Não só de repente porque a outra não valeu, é de mood, é um pouco mais para cima, quase como se a gente pedisse, sei lá, uma Loki para um produtor e falar, me dá uma mais neutra e uma um pouco mais Sim. No peito e tal. Mas eu acho que o grande lance de contar aquela história com o ritmo que é o final que a gente vê, eu espero que esse cara tenha tido bastante material, assim, porque se não teve, fez um trabalho maravilhoso. Quer dizer, fez de qualquer forma, mas... Esse filme, ele foi colorido, né? A parte de colorista, assumidamente, é o Tim, eu não sei como pronuncia, que é o Stepan. E ele me segue no Instagram agora. Eu marquei ele. Olha e ele aí. até já me comentou uma mensagem. Enfim, a gente já começou a entrar num contato, assim, tipo, olha... Eu gostei muito do seu filme, da colorização desse seu filme, achei brilhante. E ele, tipo, legal, que massa e tal, isso aqui. E eu falei que eu tinha um podcast, que era em português, mas que ia falar desse filme dele, especificamente do trabalho dele. E ele, que legal e tal, não sei o quê. Enfim, trocamos uma conversa. Ele também trabalhou, né, no Mother e no Deadpool e no Greatest Showman, que são 3 filmes importantes. Ele também está envolvido. Não precisa falar mais. Na Companhia 3, né? Da Companhia 3. Enfim, esse é um cara muito, muito sério, muito importante. E dispensa apresentações. E de fato, o filme tem uma colorização diferente do resto da estética do próprio filme, né? O filme tem um diálogos muito engraçados, né? Muito cômicos, no sentido... Não engraçados, eles são muito cômicos, eles são muito calcados na comédia. Performances muito muito pastelonas, né? Alguns frames engraçadinhos, mas a parte da colorização e da textura do filme, ela vai diametralmente oposta, né? Ela vai no aspecto de tornar aquilo bonito, né? Visualmente bonito. Sim. Né? O que também contribui um pouco com algumas críticas que algumas pessoas fizeram ao filme, que é tratar um assunto tão sério de uma forma tão jocosa. Porque, de fato, o filme fica com cara séria. Você acredita na história, né? Naquilo que está acontecendo. Sim. Porque ele não tem não é... O production design também, tipo, as roupas, os figurinos, né? A textura das cortinas. A direção de arte como um todo. Isso. É séria. É realista, meio séria. É quase como se fosse, de um jeito mais pop, assim, nos games, né? A gente chegou num ponto que a gente consegue fazer quase realidade. Mas o que tem hypado muito, que tem acontecido muito, inclusive até instalei um jogo esses dias, que é uma coisa mais 2D, com um traço mais quase aquarela. Tô tentando aqui jogar um tipo de... uma arte mais direcionada para ilustração, e que tem uma história linda e com uma fotografia muito bonita, só que não é o mundo real, assim. Então aqui eu acho que tem um pouco disso, assim, a história é o peso, tem o sarcasmo e tal, mas é um filme que é isso, é maduro, esteticamente... É maduro, né? Então você... É isso, às vezes ele até tem o tom infantil por conta do personagem e tal, em alguns momentos porque precisa ou não, ou por decisões, mas ele é sério, assim, é classudo. Eu não sei se vale a pena a gente definir um pouco o lance da comicidade, da comédia como um todo. Eu acho que a gente já falou sobre isso em algum outro episódio, se eu não me engano. É uma coisa que eu falo também sempre, mas enfim, vale a pena colocar, porque ele é considerado um filme cômico, né? E, por natureza, a comédia ela é uma estrutura em que o personagem tem um objetivo que seja muito simples de ser transponível. Então, não é necessariamente que ela é engraçada, porque, às vezes, muita gente fica assim, é comédia, mas eu não ri de nada, tipo, não achei graça. Porque, na verdade, a comédia não se presta a te fazer rir pura e simplesmente, só isso, né? Sim. O gênero comédia, ele visa o riso da plateia, mas ele, na verdade, é uma estrutura baseada na composição do personagem tendo o seu objetivo, né? Todo personagem tem um objetivo que ele quer transpor,
E esse objetivo é muito simples. Então, o que caracterizaria uma tragédia, uma comédia, né, no sentido de oposições, seria justamente o tamanho desse obstáculo que separa o personagem do seu foco, né? Pelo menos essa é a teoria de comunicação, de construção de personagens, ou narrativa de storytelling, que é, você tem um personagem que tem, sei lá, a mãe morta, e ela quer que a mãe volte dos mortos, né? Tipo, ela está sentindo falta da mãe. E aí você consegue construir uma tragédia em cima dessa história, porque a plateia, de algum momento, vai acreditar e vai saber que a mãe não volta. Né? Que, tipo, isso não tem como fazer. É intransponível esse obstáculo. E essa dor é pesada e a gente sabe que não vai dar certo. Por isso a gente considera aquilo como uma tristeza. Se, de repente, a mãe vira um zumbi e volta, a gente imediatamente estabelece uma comédia com isso, porque a gente sabe que a transposição ela é over. E uma comédia pautada, sei lá, no Charlie Chaplin, em palhaços ou clownaria, ela é justamente o oposto, né? O personagem quer se sentar numa cadeira. E esse é o grande objetivo dele, ou essa é a grande dificuldade. Ele não consegue sentar porque ele fica com medo, a cadeira fica caindo. Ou seja, é uma coisa muito simples. E ele se expõe muito. É uma coisa muito simples de transpor e tudo que acontece em função disso. Então, assim, nesse filme, eu acho muito interessante como a narrativa existe uma super ultra tragédia humana, e aí faz sentido chamar uma tragédia, porque a tragédia é uma ação humana para humana, né? Não é uma catástrofe que aconteceu. O nazismo foi uma tragédia de humanos para humanos. Então, ela existe essa grande tragédia acontecendo, a gente está acompanhando pelo ponto de vista de uma criança o tempo todo, então os frames são do ponto de vista da criança, a música é do ponto de vista da criança, a edição é do ponto de vista da criança, as performances são do ponto de vista da criança, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser cômica. Então, a escolha, tanto na história do livro, como na história do roteiro, como na história do filme, é colocar o personagem Hitler, que seria o principal agente da tragédia movedora da história, como justamente o ponto cômico da história. Né? Esse pulo foi um que fez o filme ficar... Foi a coisa mais corajosa que o filme fez, porque tem muita gente que achou o filme um desserviço, né, você tratar esse assunto dessa forma, como se tivesse sido leve o suficiente para você rir sobre. E também teve gente que achou que, tipo, é assim que a gente tem que tratar os ditadores, a gente tem que rir do quão idiota e ridículo eles são. A gente vê como obra antes de qualquer coisa. Então, essa coisa de serviço, do gostei, não gostei, a gente às vezes comenta isso aqui no segundo corte, enfim. A gente está aqui justamente analisando isso que você falou. Agora você fez uma belíssima descrição do que realmente é essa obra, qual talvez seja o propósito dela, né? Então, a gente tem que analisar isso, né? Óbvio que, até a gente comentando nos bastidores, tem aquela coisa que eu, de repente, por conta de alguns elementos, me deixo levar, não vou tão técnico, sei que não é uma curadoria ali que eu vou, né, julgar Então, acabo também no entretenimento, além da técnica que a gente busca para chegar aqui nesse papo. Mas, cara, é inevitável você olhar o quão, como eu falei no começo, cuidadoso e genial. Chega assim tem coisas muito bem estruturadas e tal. Então, acho que isso tudo, cara, o tema é a força, né? O motor, é o cerne, na verdade, da coisa ali toda. E eu acho que é isso aí, tem que ter, eu acho que vale. E rir também faz parte, e banalizar e tratar, seja do jeito que for, porque o que acontece aqui, no fim das contas, é além do que a gente vê. É o movimento, é a história, é o posicionamento. Então, cara, eu acho que só de tanto que a gente fala assim, é que a gente vê o quanto o filme tem o seu valor ali, né? Além do julgamento, né? Porque senão a gente fica, assim, escolhendo esse tipo de coisa. Vamos julgar isso, não quero, não gosto e tal. Eu acho que a gente perde muito. Bom, vamos direto para as nossas cenas, então, porque são algumas que eu queria chamar. Antes da gente, obviamente, eu falei que vamos direto para a cena, mas já vou chamar outra coisa, né? Eu já citei, agora não me lembro onde, mas eu já citei, eu acho, talvez o nosso primeiro episódio, a dica do meu primeiro episódio foi O Matadouro número 5, do Kurt Vonnegut, né? Foi um livro que eu super indico e tal. Foi. E hoje é a prova que eu vou fazer com os ouvintes, se eles leram o livro. Porque dessa vez... Para saber para reconhecer, né? Se você ouviu o primeiro episódio, deu tempo de ler até agora. Então, quero saber se você leu, porque agora a gente vai falar especificamente de um capítulo do livro. O livro vai contar a história de um personagem que está tipo, sendo jogado dentro da Segunda Guerra. A guerra nazista, né? A Segunda Guerra Mundial foi lutada por crianças. E ela foi uma guerra chamada
como uma grande guerra desenhada pelo cinema, principalmente o cinema dos Estados Unidos, como uma guerra de grandes heróis, né? Você tem excelentes filmes, desde o Spielberg, o Resgate do Soldado Ryan, aquele da Companhia dos Irmãos, os Brothers, né? Enfim, tem muitos filmes que tratam os heróis da guerra como grandes machões, fortões, poderosos, homens, male, né? Tipo, pá. Mas, na real, a guerra foi muito lutada também por crianças. Tanto que o filme chama O Matador número 5 ou A Cruzada das Crianças, né? O nome do livro é esse mesmo. Então, no prefácio do livro, ele conta essa história de que ele está indo escrever o livro e ele encontra um amigo de guerra dele e aí a esposa desse amigo de guerra fala que não quer que ele escreva um livro sobre a Segunda Guerra e fala por quê. Porque vocês eram crianças, né? As crianças que eu tenho no meu quarto lá em cima são exatamente as mesmas crianças que vocês eram. Vocês eram crianças, mas você não vai escrever um livro de que existia a guerra lutada por crianças. Você vai escrever um livro em que os personagens eles serão honrados, e aí eles vão ser interpretados por esses velhos safados, tipo o Frank Sinatra, o John Wayne, e serão essas pessoas que interpretarão esses personagens, chamando, na verdade, outras crianças a se alistarem e lutarem nas guerras novamente. Então, assim, é um livro potente pra caramba, porque é uma das primeiras vezes que eu tinha lido alguém abertamente dizer que aquilo eram crianças, eram cruzadas das crianças, e ele chama de cruzada das crianças porque existiu, né, na época das cruzadas, durante a época das cruzadas, a Igreja Católica de verdade pegou um monte de crianças e botou elas para lutarem nas cruzadas, né? Enfim, não vamos entrar muito nessa questão histórica, senão os nossos ouvintes fogem. Mas é sempre uma aula, é sempre um prazer. Mas aí ele chamou de Cruzada das Crianças em referência a esse evento, porque de fato foi uma Cruzada das Crianças. Sim. E o filme brinca muito exatamente com essa ideia, né? Quando ele pega crianças de verdade, e cenas das crianças fazendo a guerra, né? Vestido aquelas roupas de papelão, brincando com aquilo. Então, tipo assim, é muito sério, porque eu não lembro se tem outro filme tão popular com a Scarlett Johansson, ou seja, com uma saída fácil para a sociedade como um todo, né, bem pop, em que, na verdade, mostra crianças lutando na guerra, e mostra crianças se alistando, e o fanatismo dessas crianças se alistando da juventude hitlerista. Quem lê umas peças de teatro, por exemplo, Brecht, está mais acostumado a ver essa juventude hitlerista, né? E esse tratamento jocoso da piada de uma criança através do olhar nazista. Não é uma coisa nova, não é inovador, mas talvez quem nunca leu sobre isso, vê o filme e fica achando um pouco diferente, porque é mesmo realmente muito estranho. Só para me alongar um pouco mais, Duca, desculpa de monopolizar. Manda ver, eu estou inclusive aproveitando enquanto você fala, passando por alguns frames aqui, relembrando algumas coisas e... O Brecht é um autor de teatro alemão que escreveu muitas peças de teatro pensando na ideia de você trabalhar atores sem eles precisarem serem de fato atores, tentando fazer uma espécie de distanciamento da interpretação não realista ou muito realista, naturalista, que era o período lá de 1900 e lá vai dinossauro. E uma coisa interessante que o Brecht tentou fazer era justamente fazer com que a plateia fosse se sentar e assistir sobre o distanciamento, ou assistir uma peça de teatro, e se desse conta que aquilo ali era uma fantasia, que eu estava fazendo uma metáfora sobre a realidade agora, sabe? E não se envolver com a história ao ponto de você, de repente, passar a acreditar que aquela história é real. E ele que achava que a plateia se alienava, quando ela se emocionava com os personagens a ponto delas perderem a narrativa. Então ele acreditava nisso, ele pregava uma ideia de teatro com um distanciamento. Então ele deixava aparecer refletores, ele deixava aparecer os figurinos pela metade, os atores interpretavam mais ou menos caricatos, jocosos, que era para o tempo todo fazer com que a plateia ficasse saindo e prestando atenção que aquilo é um espetáculo. O tempo todo, que é um pouco que o filme tenta, eu acho, abordar. Ele não trata... Total, eu sinto isso total. É uma escolha estética de não tratar o assunto tão sério para você ficar o tempo todo pensando sobre como ele abordou esse assunto. Mas eu concordo 100%, 100%. E isso foi, na verdade, o que, assim, como eu disse ali, que me segurou. Porque eu vi, fui tocado, fui movido primeiramente por conta do ritmo e tal. E aí, quando eu comecei a cair num lugar comum para mim, que aí sim eu diria que é negativo por conta de algumas coisas estéticas, quando eu me liguei, cara, eu tava prestando atenção, mas os caras estão fazendo isso, olha o assunto. Aí, olha como eles fizeram isso. Nossa, olha como eles estão contando isso. Olha como isso está sendo fotografado. Olha o que está em primeiro plano. Eu comecei ao tempo todo questionar como era exibido
cada vertente Sim, da história. sim. Né? E tanto, isso aconteceu o tempo todo mesmo. E tanto é que ele faz uma coisa muito interessante, é que logo no início, nos 4 minutos de filme, depois que o garotinho começa a fazer o cheerleader lá, tipo, gritando com o Hitler, ele sai correndo pela rua e sai berrando, aí ele emenda com as cenas, os footage, né, tipo, as cenas originais do Hitler, né, mas também ele vai emendar isso com a música do Beatles, né. Sim. Tipo, que é uma forma de, tipo, fazer você pensar que ele não está falando exatamente daquele período nazista. Ou por que, tipo, eu não sei se você sentiu isso, mas quando ele bota o Beatles, imediatamente você sai daquele lugar, você para de pensar na história. Na mesma hora. Né? E é exatamente isso. Para mim, eu achei, tipo, bastante brechtianiano nesse sentido. Tipo, ele decidiu fazer, não, aqui a gente tem que retirar a plateia de achar que vai ver um filme de época, porque não é sobre isso. A questão que eu vi muita gente criticando é que as pessoas tendem a achar que o Hitler ou o nazismo é um assunto tão sério que você tem que sempre tratar ele como um documento histórico muito acurado, né, e não muito jocoso. Por isso eu queria trazer esse do Matadouro número 5, que é o livro do Kurt Vonnegut, como uma referência interessante para a gente, tipo, quem quiser, né, o livro está aí disponível, pode ler o livro e assistir o filme e tentar perceber esse paralelo que eu estou tentando fazer de interessante, de tentar te tirar do ponto de vista de espectador para tu conhecer o filme por uma perspectiva cômica, porque é isso que a comédia tenta colocar, né? A objetificação é diferente para o personagem. Você não pode se importar com ele, você não pode sentir a dor dele. Se você for para pensar sobre o personagem, se você tiver uma empatia muito grande com o garoto, você quiser que o garoto ganhe muito, você perde a função da comédia ali nesse momento. Era para justamente você ficar sempre se distanciando e sendo cortado. O que eu acho uma escolha muito arriscada, porque é praticamente pedir para a plateia parar de gostar no meio do momento em que ela está gostando o tempo todo. Eu já acho que é uma renovação de pedido, assim. Uhum. Assim, se é que você me entende, porque, na verdade, é justamente isso. Se você está ali curtindo e, de repente, te tira, eu acho que do lado contrário, né, de você tá vendo e começar a se distrair, ele te chama atenção novamente, que é o que você mesmo começou dizendo exatamente isso. Eu não acho que tira, cara. Eu acho que ele tem o talento, assim, ele consegue fazer você renovar, assim, dar valor a cada movimento. Porque acho que não acontece nesse filme, o que não acontece, melhor dizendo, é você se acostumar com uma coisa. Uhum. Sabe? Entra num lugar ali e você fica vendo assim. Eu, por exemplo, quando eu achava que eu falava, bom, agora já entendi, ele vai ficar nisso aí. Aí, de repente, acontecia um movimento que me trazia para uma outra perspectiva do assunto. Ao contrário de outros filmes que a gente já escolheu aqui para o segundo corte, esse é um filme que eu não acho que tenha elementos pequenos para a gente analisar ponto a ponto com a minutagem. Eu acho que eu chamo a atenção para alguns minutos para a gente assistir a cena, mas ele tem uma montagem diferente e não determinados elementos que a gente tem que pontuar com minutagens. Sim, concordo. Minuto que eu queria chamar a atenção, que é também diferente, é na cena de minutagem 5 minutos e 30 segundos. Né? Se você botar no filme 5 minutos e 30 segundos, você vai ter uma declaração de que esse filme passa a ser uma comédia na montagem. Por quê? Porque não é muito comum você ter esse tipo de corte, a não ser que o filme seja cômico. Né? Esse jump cut, né, que acontece. Chego ali. Calma aí. Que ele vai atirar, daí tem a mudança de câmera, depois tem uma sequência dele atirando, brincando, tipo, não só o conteúdo, mas você vê que tem uma sequência de jump cut com ele fazendo essas posições e atirando. E as posições fazem com que a coisa fique pateta, né? A coisa acontecendo, o timing vai... Você tá brincando com o cara mesmo. E isso é uma coisa que já desde o início diz pra plateia. Lembrando em consideração que a gente está em 5 minutos de filme ainda, ou seja, a gente ainda não sabe, supostamente, do que se trata, né? A gente está começando a se aquecer, então logo de cara já te põe uns jump cuts de comédia bem clássico, bem tipo, né, o cara fazendo uma performance engraçada e tal. Uma coisa curiosa é que essa personagem, que é a mulher ali, tipo a comandadora, não sei como é que chama esse tipo da função dessa personagem, né? O que ela faz ali, se eu não me engano, ela não está escrita no roteiro.
Ela simplesmente não existe. Ela não existe no roteiro, pelo menos do que eu li, do roteiro que eu achei. Mas será que era uma coisa subjetiva, o olhar dela, e de repente materializaram pra cá, assim? Eu não sei, porque eu não Talvez tenha sido uma decisão depois que o roteiro já estava pronto, já estavam com algumas coisas. Tipo, ela não tá escrita no roteiro. Ela tá... Claro que não, o roteiro que a gente tem acesso não é o roteiro que eles estavam usando pra filmar. Né? O último que valeu, gravou, isso. Acabou. Mas o roteiro que tá disponível, que é o baseado num livro... essa personagem não existe. Eles inventaram essa personagem só pro filme, né? E ela é totalmente deslocada da história. Sim. Ela é totalmente deslocada. Ela interpreta de um jeito mais over de todos. Ela tem um personagem totalmente deslocado, né? Então eu acho que é uma tentativa deles de colocar, primeiro, uma outra representação feminina também, deixar registrado que existiam mulheres nesse momento histórico também fazendo esse tipo de coisa, mas botando uma atriz que é super cômica, né? Conhecida por ser cômica, né? De comédia, de stand-up, né? Que é pra, tipo, marcar mais uma vez. Cara, isso aqui é uma piada, esse filme é uma piada. Não tem nada pra você achar sério aqui, né? Verdade. Esse filme é uma piada, verdade pura. Eu acho piada. Engraçado nessas primeiras cenas dos 3 minutos até os 5 minutos, que ele vai mesclando a música dos Beatles cantada em alemão, né? Porque, na verdade, não é... Sim, é verdade, Ele canta Komm blind mir dein Hand, né? Tipo, ele canta uma coisa em alemão. Você tem um corte pro momento que tá o personagem no silêncio. E ele tá super mal enquadrado, né? Tipo, o cara tá enquadrado do peito pra cima e tá assim... É muito mal feito o enquadramento. Você não acredita, né? Você não acredita. Nesse momento é o que você falou. Embora a gente tá aqui entendendo o que tá acontecendo, você fala, não é possível que tá acontecendo isso. Porque assim... Você fala, será que é isso mesmo o filme, né? Você pausa em 4 minutos e 25 segundos do filme, você vê o cara, tipo, num fundo, numa bandeira nazista em cima de uma armação de madeira toda tosca. Madeira cortada no topo. E ele tá mal enquadrado. Né? A mão cortando ao meio. O símbolo nazista tá torto dentro do hexágono, não, do losango que tá ali dentro. Você reparou, não? Tipo... Sim, ali em cima, torto. Parece um balão de festa junina. Um balão de festa junina e o símbolo tá mal posicionado. Tipo, os designers ficam loucos vendo esse filme. Tudo errado. Não, e o ângulo, né, a paralela ali, assim, o horizonte, tá tudo errado. E ao mesmo tempo você tá filmando o cara de baixo, né, tipo, abaixo da cintura pra poder dar um aspecto que você tá olhando ele de cima pra baixo, de baixo pra cima, né, dando imponência. Vilão ali e tal. Só que ele tá mal cortado no frame, né, ele tá, tipo, com os mamilos pra cima. Então, assim, eu acho muito interessante como ele já é uma posição mesmo, né? Tipo, fazer esse tipo de coisa. E depois você tem o mesmo tipo de corte, meio com as crianças gritando, com um corte no meio da tela, né? Tipo, os próximos frames são as crianças e as crianças cobrem totalmente o resto da tela e a outra metade da tela são tendas e tal. E ele vai brincando com esse lance de botar no centro, tirar do centro, botar o personagem sempre muito no centro, até fazer esse lance da piada que eu coloquei nos 5 minutos e 30, que é o jump cut. Ou seja, ele veio te apresentando com uma montagem de que isso vai ser uma estrutura cômica pra gente brincar com a forma da cinematografia ou posicionamento de câmera, até o momento da edição, né? Concordo total, é muito bom. Eu tava revendo a cena aqui, você falando e acabou de... Né, eu acabei sendo o público do segundo corte nesse momento. Com você comentando algumas cenas e ela acontecendo, então é exatamente isso, cara. Aqui ele já diz o que veio. Total. Outra que eu acho interessante também é a cena dos garotinhos conversando. Eu não sei porquê, eu acho muito, muito bonito, muito jovial e muito simpático, né? As duas crianças são muito boas e a forma como ele resolve filmar as duas crianças, né? Você tem um over the shoulder da criança deitada, em que você tá vendo ela deitada da esquerda para a direita, né? Tipo, o corpo do garoto tá na parte da esquerda do frame e subindo na horizontal. Subindo na horizontal faz sentido, mas tipo, deitado ao longo do frame pra direita, né? E aí quando ele corta pro outro, o outro tá na outra posição mesmo, assim, tipo, ele tá do outro lado, sabe? E é curioso, porque você poderia optar por inverter a cena, pra você poder ficar vendo os dois deitados, tipo, como se eles estivessem um do lado do outro. Só que quando ele faz isso... Sim, só trocar o rosto, na verdade, né? Mas quando ele faz isso, qual é a sensação? Porque você sabe que se você tivesse lá no lugar do garotinho,
você ia ver o personagem desse jeito. Então, é uma forma de te mostrar que você tipo assim, é um pequeno exemplo de tentar fazer a plateia ser... Você vai ser o garoto desse filme. Tipo, o filme vai ser na perspectiva dessa criança, mas não é que você vai ver um filme sobre a criança. Você será essa criança, porque você vai ver o mundo por esse lado. Não, isso tem o tempo inteiro. Inclusive, é o que você está falando, na fotografia a gente vê isso o tempo todo, né? A gente separou uns frames para quem quiser, né, entrar lá nos nossos links aí, que ficam aqui embaixo na descrição e tal. A gente tem muito frame sobre esse olhar, sob o olhar da criança mesmo. Então isso é realmente... Ele poderia ter outros ângulos, e óbvio, não é problema, mas é muito legal quando ele te coloca nesse lugar, né? Porque ele é como se ele te ambienta e te joga pro ponto de vista. Né? O tripé, isso é muito cara, legal. Tá sempre, tipo, sem nenhuma perna esticada, né? Tá sempre, tipo, no máximo, só colocar. A câmera só tá colocada no tripé. Assim, coloca ali só pra poder mostrar o que tá acontecendo. Tá sempre muito baixo, sempre. E eu acho muito curioso pensar que o diretor é o Hitler, né? Tipo... Então, isso eu não sabia, você me contou. Eu vi... Ele é o diretor. E aí, imagina essa função, né? De ser o Hitler ali, um dos personagens, né? Que trabalhou bastante, vamos falar assim. Ele contou que ele gravou as cenas dele, tipo, como Hitler, todas de uma vez. E aí depois ele ficou livre pra poder terminar o filme. Então, tipo, se livrou das cenas que ele precisava Mas aparecer. os diálogos... Ah, sim, só que eram só ele, de repente que dava pra matar sozinho. Isso, E depois ele seguiu. Só que, claro, que tinha cena que ele tinha que fazer direção e, ao mesmo tempo, atuar. E aí ele falou que ele achava muito ruim ter que ficar vestido de Hitler mandando as pessoas fazerem algumas coisas no set. Ele falou que se sentiu super mal de dar uma ordem pra alguém, tipo, ei, você, não senta aí, vestido de Hitler. Não, imagina, você num set, já chegando assim, né, você vai ao banheiro, aí você abre a porta, sai, você é o Hitler ali do set, já é um negócio horroroso. Ainda mais tem que chegar assim, agora você vai e faz tal coisa, não gostei, vamos fazer de novo, imagina. Mas é um trabalho para manter uma unidade, você, né, se enxergar e se ver também ali do lado de fora. De dentro pra fora e de fora pra dentro, deve ser difícil, cara. Deve ser bem difícil, bem difícil. Aí depois o filme vai pra um lugar mais... Ele para, né? Tipo, depois de 15 minutos que o menino se acidenta e explode a cara e tal, que é uma coisa meio forte de você pensar, né? Bizarra. Aí o filme toma uma proporção já menos goofy, assim. Ele começa... Porque aí, na verdade, entra a personagem da mãe, que aí vai fazer um processo mais pesado de religar o garoto ao que ele representa, que é ser uma criança, e não um proto-militar fanático, que é o que um juventude hitlerista seria, ou que um escoteiro desse fanatismo militaresco, né, que rolou e que está rolando hoje no Brasil também. Sim, né? Você tem um momento em que a mãe tenta fazer, tipo, olha, você é uma criança, você não é um nazista, você é uma criança. Ela fala isso em alguns momentos. Então, o filme toma uma proporção outra, a edição toma uma proporção outra, né? As montagens são mais suaves, a câmera não está mais tão embaixo e ele está mais leve, né? Tipo, ele fica mais amoroso, né? A partir dos 16 e tal. Mais suave também. E talvez até seja um problema, né? Porque como a mãe vai ser um personagem que necessariamente vai sofrer, né, a tragédia, né? Como a mãe vai ter que ser a ação, o objeto da tragédia dessa criança, né? Para ele passar por essa jornada e então estabelecer-se como supostamente um herói, digamos. Você ter a mãe como um ponto de alívio e depois matá-la é muito cruel, né? É muito cruel. É muito assim, caracas, você realmente fez isso, né? Escreveu uma história em que você colocou a mãe como esse ponto de alívio. Queria chegar nesse lugar e depois mesmo, matou ela. Quer dizer, isso é muito absurdo. Né? E eu acho cruel como eles estabelecem esse diálogo com a mãe. E ele estabelece o diálogo com a mãe assim. A primeira vez, em algum momento lá atrás, que eu acho que assim que ele volta de casa assim que ele volta para casa e a mãe aparece naquela coisa, tipo ali 16 minutos e 20 segundos, você vê o pé dele pela primeira vez entrando no frame, sabe? Tipo, a gente sai de um lugar preto em 16 e 16. No sentido de pegar o personagem corpo inteiro, aberto. Aí você começa a ver o pé dele entrando e a câmera acompanha o pé dele. Lá em 16 e 23, sim. A câmera acompanha. Ok, a gente teve esse diálogo com o pé. Depois, lá no meio, quando a mãe tá na piscina, tentando reabilitar ele, né, tentando ajudar ele a tomar banho e tal, você tem a primeira vez que aparece o pé, que é em 34 e 25. Se você soltar no frame 34 e 22 e solta.
Isso, aí a mãe vai entrar no frame Sim, com o sapato, sim, a gente sim, foca sim. o sapato e o sapato dela fica lá, rola essa dancinha. Fotografia linda. E aí vai a mãe e mexe no rosto. Ou seja, a gente ficou com o foco o tempo todo na mãe, né? Até ela sair, um corte excelente, né? Pra você mostrar o cara também sem a perna. E tem muito desse lance dessas brincadeiras deles irem entrando no frame, né? Que é bem também estilo do Edgar Wright. Você tem um frame parado, a câmera tá parada e o personagem chega até o lugar, que é uma coisa bastante teatral, né? Assim, não é uma montagem cinematográfica que você tem montagens de elementos para contar a história. Não, a cena tá parada. Tipo, esse frame de 34... A marcação da luz, né? Já tá no lugar e o ator chega naquela luz e dá o take, por exemplo. Exato, né? exatamente. Eu não poderia colocar de forma melhor. Pensa nesse frame de 34 e 47... Você tem um quadradão dentro de um quadrado, com uma bola vermelha no centro, com uma faixa azul, né, os caras se malhando. E, tipo, o foco mesmo não é a bola vermelha, embora seja uma coisa que chame muita atenção. É num cantinho que está acontecendo uma coisa, que são os garotos conversando. Sim. Só que aí, quando você corta para o garoto... corta para o garoto, ele tá beijado na testa. Você tem vários desses elementos dos vermelhos que vão ficar sempre chamando atenção. Então é uma construção Sim. que ele vai fazendo de, primeiro, estabelecer essa questão do distanciamento brechtiano, vamos colocar assim, mas ao mesmo tempo também esse lugar teatral, de que você está assistindo de fora, né? Você não está dentro da história necessariamente. Você está dentro quando você pensa pela perspectiva da criança, você é ele. Mas você está fora vendo alguma coisa acontecer. Né, que é bem o teatro, né? Você vai lá, senta e algo acontece na sua frente, né? Exato. Não, e aqui eu fico imaginando justamente isso, assim. Por isso que eu falei lá no começo dessa coisa de quantidade, não só do footage, mas de opções e alternativas, de fato, para contar a história de forma diferente, porque é muito take, não, é muita cena. Dentro da mesma cena você tem muitas opções para trabalhar. Eu acho que é o que acontece aqui, é o que você está falando. É uma aberta, estabeleceu, corta para um, corta para o outro, mostra o detalhe, mostra outro detalhe, tem uma opção médio plano, volta para o fechado, volta para o aberto já com uma outra galera. É como se assim, ó, diária, piscina, manhã. 18 cenas. É um negócio assim, sabe? Tipo, ou então eu quero tantas opções, tantos takes dessa fala, fazer daqui, fazer fechado, fazer aberto. É muitas opções, porque eu acho que parece que o tempo inteiro tem fôlego para contar a história e mostrando várias perspectivas, assim. Isso eu achei muito legal o tempo inteiro, sabe? E ter essas marcações que eu não sei de fato qual é o número, mas essa coisa do pé, quando acontece de novo na grama e depois é o final, né? O sapato da mãe passa a ser uma coisa importante. O sapato em si, como código de guerra, é algo muito importante. No livro do Matadouro 5, ele fala várias vezes desse lance do sapato. Muitos filmes de guerra, muitas histórias de guerra perpassam pela questão do sapato. O sapato também representa uma questão muito importante com a escravidão, né? A escravidão, tanto nos Estados Unidos como a do Brasil, por exemplo, para a gente tentar trazer um pouco para o nosso lado, né? O sapato representava esse lance da liberdade, tanto é que a cultura rap, por exemplo, dos Estados Unidos, né? A cultura negra dos Estados Unidos, ela está muito calcada nos sneakers, né? No Jordan, nesse lance do sapato. O sapato é uma coisa muito importante, cheio de simbologismo, né? Então, ele escolher fazer isso de propósito, de botar a mãe entrar no frame com o sapato, desfocado, focar no sapato para trazer, é o primeiro momento que, tipo, presta atenção que esse signo, esse símbolo é muito importante pra gente. A performance da Scarlett, na hora que ela interpreta o pai, né, e ela suja a cara lá em 42 minutos e 4 segundos, em 42, em que ela vai na lareira, pega e suja a cara e interpreta, eu acho sempre muito brilhante. Eu como ator, sempre destaco personagens que interpretam personagens que interpretam. Eu sempre acho muito legal você ver o ator interpretando um personagem que interpreta um personagem. Né? Essa metalinguagem é muito divertida de ver. Eu sempre acho maravilhoso, assim, da gente ver o processo da atriz interpretando um personagem masculino, assim, né? Tipo, é muito interessante. Bom, aí, na história da grama lá que tu dissesse, né? Também, de novo, rola o mesmo momento do sapato, em 51. 51 e 51 e 55. Lembrando que ela também amarrou o sapato dele, né? No início. Então, esse é um detalhe importante. Né? Porque ela amarra o sapato dele e fala que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Para ele sair pela primeira vez, depois ele ter sofrido muito um trauma físico, né? Ele tá todo esgualepado. Então, vamos sair, vamos. Então, aí ele pergunta para ela, lindo o texto, porque o gurizinho pergunta para a mãe, é perigoso lá fora?
Aí ela fala alguma coisa tipo, sempre. Vai ser tipo um super aventura. Né? Como uma mãe tentando trazer a ideia de um mundo fantasioso lá fora. E amarrando o sapato. E ele repete isso com a guria, né? Quando a guria vai sair embora na última cena, ele amarra o sapato da garota e ela fala o que tá acontecendo lá fora. Aí ele repete a fala da mãe, tipo, sempre. Tal. É tipo muito... É bem juvenil, né? Tipo Goonies, assim. Não, mas é bonito, é poético, assim, o tempo inteiro, né? É uma coisa que... Acho que tem essa forma... É como eu brinquei com aquela coisa do jogo, assim, uma forma não óbvia, né? E, assim, de explorar a forma de contar, de chegar nas pessoas. Acho que é o tempo inteiro isso. Então, eu, particularmente... O lado do espectador, que muitas vezes aí a galera que nos ouve sabe que eu comento, assim, que eu caio nesse lugar mesmo. Mas aquele cara que não gostou, perde pro cara que entendeu, sabe? Tipo, dentro de mim. Porque assim, você fala, pô, é como se eu falasse pra mim mesmo, pô, você foi bobo, você que não entendeu o que estava acontecendo. Então, esse conflito interno é legal, assim, porque eu acho muito interessante quando a obra é além, né, do que a gente é capaz, do que a gente espera, assim. Uma cena que eu queria chamar a atenção, que é a de eu botar aí pra gente assistir também, que é em 1 minuto... Desculpa, 1h05:54. 1h05. Eu acho que é 1h05 e 54 segundos. Ah, isso aqui é maravilhoso. Essa cena é a melhor de todas. A cena, na verdade, pra mim, a beleza dela começa em 1h05 e 54 segundos. Todos prontos? Tô. Então, um 5h45. 5h45, Dolacy já, soltou. Aí você tá vendo a menina num canto, alguém bate na porta e ela olha desesperada com medo, e a gente tá vendo o garoto lá no fundo, ela atravessa a coisinha e sobe a escada. E aí você vê o garoto no outro canto. Repara que o centro do frame é uma pilastra. Corta pro, uma pilastra de primeiro plano de focada. Preto, vai esses caras abrindo pelo ponto de vista da cintura pra baixo, e o cara apresenta cada um deles, né, com o nome de não sei o quê, aí ele fala não sei o quê, aí corta pro garoto também mal em frame, vai pra trás do garoto, aí ele passa, e aí ele vai dando Heil Hitler pra cada um dos caras. Esse corte de ficar indo pro garoto, indo pro garoto e pro cara, pausa aí. Não é um corte que tá escrito, né? O roteiro ele fala pra um, fala pra outro, fala pra um e fala pra outro. Então, mas isso aqui, eu acho assim, não vou dizer que é instintivo, porque é muito fácil, depois de pronto, falar assim, mas isso aqui tinha que ser esse corte. É muito fácil falar, não sei se você concorda. Mas eu achei isso aqui fenomenal, essa montagem, porque é justamente isso. Ela dá o tom, o exagero, o carregar, porque assim, é isso, o cara vai falar... Vai ser falado 50 vezes isso. Então, você entregar isso em 3, 4 vezes, que é o que vai acontecer, já tô dando spoiler, e com esse timing, você tem que ter muito o timing de piada, de contador de história, porque todo mundo foi maravilhoso, tá todo mundo de parabéns, mas a montagem é nota 10. Porque o cuidado dele de conseguir montar... De conseguir montar quando o primeiro fala Heil Hitler e passa por ele, corta pro garoto falando Heil Hitler e volta pros caras, você ainda tem o que acabou de falar passando. Repara que no canto esquerdo da tela você vai sempre ter alguém que acabou de sair, que é pra deixar mais apertado ainda, tipo... Não, exato, aperta o ponto que a última você não vê o menino falando mais. Ele já vai atropelando, quando vê já tá passando, já tá... É quase, agora só pra não perder, já que a gente tá falando de comédia... No Audiovisuando, o canal que eu tenho aí no YouTube, com o Américo, o Heineken, todos nós, para quem não conhece, fica o convite aí, youtube.com/audiovisuando. A gente tem umas piadas que a gente faz, coisas internas, talvez não tenha muita graça agora, mas é quase como aquele exemplo que você vai... Se a gente tivesse que trazer isso pra vida real, e aí aquela, né, o bom editor, o bom contador de história, ele vive boas histórias, né? A gente tem que ter o background, não é só a técnica, né? Então é como, tipo, você entra naquela estação de metrô lotada pra cacete, e aí gente pra caramba, né, em tempos, que fique claro, antes, né, pré-pandemia, né, vamos dizer assim, antes do que a gente tá vivendo, e você entra no metrô ali, você já fala, dá licença, aí anda mais um pouquinho, dá licença, aí vai, dá licença, vai, dá licença, aí chega na catraca, quando você tá dentro do metrô, que você já tá em cima de uma pessoa, já tá...
Você já não tá falando, mas dá licença a meia hora. E aqui é essa coisa do timing, assim, que ele começa, aí vai cortando, vai apertando, vai enxugando. Chega um momento que o menino já é o último e sobra ele. E aí dá um respiro. Final dessa parte é maravilhoso. E ele é coberto, né? Porque assim, o primeiro frame que você vê ele falando Heil Hitler, né? Quando você corta pros caras caminhando, tá só uma pontinha do cabelo do ator, né? Que é muito bom, né? Só uma pontinha. Aí o próximo, o cara já passa meio por cima. Se você pausar, você vai ver que metade do frame vai ser o cara passando, a outra metade é a criança. Aí volta pro cara. No terceiro, o cara passa todo no frame. Aí no final, o último, é o cara passando e você tem a criança sozinha depois de novo, entendeu? Tipo, você viu a criança sendo coberta completamente pelos caras passando, sabe? E nesse tom. Exatamente. Porque como volta pra enxergar a criança, porque assim, você continua no point of view dela. E isso é que é louco, né? Porque parece que você tá no lugar dela, porque você tá falando, tá passando, você fica essa sensação de não consegue falar. E foi. É tipo isso. Só que a gente tá assistindo. Então, eu acho que isso é a técnica também e tal, e é da gente contar, dividir esses caras em 25, 50, 75, 100, né? Exato. Cada um vai entregando um pedaço. Mas ainda assim, temos frames, né? Se fosse na música, teríamos comas, que tá entre um semitom. Então é um negócio que, assim, você achar o ponto certo. Porque uma coisa é falar assim, corta com um passando, depois o outro passando um pouquinho mais, depois... Mas esse resultado final eu brilhante. Acho espetacular. Espetacular. E aí a gente tem a noção de que isso vai se repetir, porque depois se solta daí. Solta em 1 hora, 6 minutos e 32 segundos. Sim, o garoto fecha a porta, ele vai andando, aí vai bem devagar. Tipo, aquela frenesi parou, né? E aí corta pra gente dentro da sala, vendo, e você vê os caras mexendo nas coisas. Tudo isso que tá acontecendo não tá escrito. No roteiro é direto, você ouve o voice-over, né, por fora do frame, o personagem do soldado entrando com a bicicleta. Então rolou toda uma tensão do personagem pra entrar. No roteiro não tem isso, né? Que é tipo os caras mexendo no armário, mexendo nas coisas, tudo isso é só pra criar a pausa entre a próxima piada da montagem, que é exatamente igual. Entendi. Sacou? Então, é muito sagaz da montagem de tipo, beleza, rolou aquela piada do garoto abrindo a porta, entrando, fechando, Heil Hitler. Aí, ok, dá uma pausa, vamos ter uma cena dos caras mexendo na coisa pra gente voltar a piada de volta. Não, e é maravilhoso, assim, sem sacanagem, é muito bom isso, cara. É maravilhoso, porque tem esse primeiro respiro, e aí volta aí você tá... Que é exatamente isso, essa tensão fez você digerir o que aconteceu. Aí quando você digere, entra o cara, aí quando ele acaba de fazer isso que você vai rir, ele já apresenta o próximo. Aí o cara já emenda. E é aquela coisa da comédia, pra quem nunca se ligou, né? Me desculpe as pessoas que sabem, mas quem não sabe, é aquela coisa da comédia da repetição, né? Que você faz 2, 3 vezes, você força e tal, enfim, não vou nem entrar no mérito, porque a Heineken mesmo poderia explicar isso muito melhor. Mas isso aqui, ainda assim, repito, o timing. Então, assim, rola a primeira, aí você respirou. Aí rola a segunda. Quando você vai rir mesmo, ele já emenda uma, você morre de rir. Então, isso é maravilhoso também. E eu acho que é isso, cara, é timing, porque nem que você queira, a não ser que você botasse ali no escrito, você entregaria esse desejo. Você, no mínimo, tem que sentar do lado do montador, né? E como ele consegue fazer um bloco em massa de deixar o ator, né, o soldado, né, que é interpretado pelo Sam, baixo o suficiente para o outro ser gigantesco, né? Até nos over the shoulder, tudo isso é muito, muito inteligente, assim, muito divertido, né? Porque é isso, novamente, é um filme cômico, cara, é uma piada. Sabe, tipo, é tudo over, tudo exagerado, é uma piada. A prova disso é quando, se você não entendeu o que a gente está falando, você pare agora no 1 hora 7h31, que é quando eles entram em quadro ali e tem uma distância imensa entre um e o outro, né? Que é quase um corte de cabeça, assim, é quase o cara tá sem só a cabeça, né? E é uma técnica muito interessante, né? Ou você põe o ator em cima de uma plataforma e sobe todo o cenário para parecer que o cenário não mexeu, né? Ou você até põe um dos atores um pouco afastado, né? Faz uma perspectiva para você poder, enfim. Sim. Mas é muito inteligente, porque isso está presente nos over the shoulder já. Tipo, se você reparar, um pouco antes dessa cena pausada, tipo 1 hora, 7 minutos e 21, o over the shoulder já é ele super baixo. O cara, a gente tá atrás do Sam. Sim. E já é super baixo. E ele tá sempre olhando bem para cima, o ponto.
Eu acho maravilhoso, cara, o cara ter feito Não, é isso. muito bom, é muito bom, é muito bom. Bom, aí endereçando para o nosso final, também novamente para encerrar a história do sapato, da importância do sapato, vamos colocar no 1 hora, 17 minutos e 36 segundos. 2 segundos, 2, 3 segundos, que é a borboletinha no chão. Ok, então vamos lá, soltar daí. Peraí. Tchá. Aí ela voa, né? Tipo, ele se interessou por ela e a gente acompanha para ele subir e a gente revela o sapato da mãe, né? Sim. E é a mesma coisa que sempre aconteceu. O sapato, eles sempre revelados. Aí o garoto, tipo, se dá conta que a mãe morreu. A gente se dá conta que a mãe morreu nesse momento. Agentes da E é conta. muito pesado, né? Tipo, é muito sério. A cena que o garoto abraça o sapato e tenta, tipo... Porque a tentativa é evitar, tentar levantar, sei lá, tipo, não fazer a mãe não ficar enforcada, né? E é muito bonito a forma como eles não mostraram a personagem morta, mas só mostraram o sapato, né? Isso é muito tocante, assim, né? Quem já teve esse tipo de experiência, né? Nesse nível de perda, é uma cena muito forte, cara. É uma cena bastante forte. Sim. E aí ele faz uma coisa que é horrível e dolorosa, que é amarrar o sapato da mãe, cara. E a cor do pé da Scarlett tá, tipo, morta há muito tempo já, né? Tipo, cara, é um detalhe cruel, azul, cara. né? Um detalhe cruel, assim, sabe? Dele amarrar. E aí, como é uma cena muito triste e, tipo, a gente tem uma saída de fora dele abraçando, na sequência você vai ter as casas olhando para ele. Então vai ter uma sequência das pessoas enforcadas, aí depois tem um insert de um monte de olho de casas olhando pro garoto. Tá, né? Tipo, você vê uma sequência da cidade olhando para ele. E eu acho isso muito, muito interessante, porque quando o garoto está sozinho, né, quando ele fica abandonado sem mais ninguém, na verdade é a cidade... Aí, vamos pausar aí. É, na verdade, a cidade que vai ter que acolher ele agora, sabe? Tipo assim, isso é uma tragédia que acontece para todas as pessoas, né? Porque a instituição mãe morre porque ela estava ajudando os nazistas, né? E aí a criança agora fica sozinha. Então ele vai ser meio que julgado, ao mesmo tempo que agora ele está sendo observado também. E aí eu penso muito no... Tem uma peça chamada Terror e Miséria no Terceiro Reich, que é do Bertolt Brecht, que é um espetáculo de teatro fantástico, maravilhoso. Chama Terror e Miséria no Terceiro Reich. Só conheço de nome. Ele é bem famoso, super famoso. Na verdade, é uma sequência de textos, sequência de crônicas. E tem uma específica, se eu não me engano, a terceira ou a segunda, que é sobre a juventude hitlerista. E é uma comédia sobre como que os pais começam... É muito engraçado, porque os pais estão brigando porque o pai é professor e está rolando uma certa vigília e tal, e eles começam a reclamar. E o pai vai para casa e começa a reclamar com a esposa, né, que no trabalho dele, porque ele é professor, tá rolando muita vigília e ele tá muito incomodado, que tá sendo vigiado, não sei o quê. E de repente a criança pede para sair para tomar sorvete e sai. Só que a criança não volta tão cedo, sabe? Ela demora. E aí os pais começam a especular que o garoto pertence à juventude hitlerista e ele tá indo contar. E aí, cara, eles começam a fazer uma celeuma gigantesca de não querer atender o telefone para ninguém, de esperar o garoto chegar e tal, sabe? Tipo, tudo vai acontecendo muito bizarro e é muito engraçado. Sim. Porque eles fazem uma imensa reviravolta, porque eles começam a duvidar do próprio filho, só porque o filho voltou, tipo, 3 minutos depois do horário combinado. E isso prova um pouco da neurose que era, porque, claro, o nazismo não tinha contingente humano para poder dar conta de todo o processo que eles estavam querendo tomar conta. Então, uma coisa que eles fizeram, que também o golpe militar no Brasil fez na década de 85, 84, Sim. que é colocar o algoz que vai avaliar se você está certo ou não na mão de todas as pessoas. E aí todo mundo passa a ser uma pessoa a ser investigada, mas também um investigador. O tempo todo. Aí sim, todo mundo sim, fica nesse sim, estado de vigia o tempo todo, com medo do vizinho ser avisado. Porque o simples fato de você pendurar uma roupa branca num domingo poderia parecer que você queria dizer que você era judeu, e isso já era o suficiente para te matar. E eles, mesmo que não fosse, eles mesmo assim prendiam pessoas que fossem acusadas de nada pelo simples fato de poder manter o lance do mito de você poder ser acusado, entende? Então, tipo, eu poderia chegar e falar, o Duca tá lá no bar ali, tá muito esquisito porque ele pediu café 3 vezes. E isso pra mim é muito suspeito. Aí o pessoal vinha, dava porrada no Duca, levava o Duca, matava o Duca, só pra manter a ideia de que isso pode ser verdade. Eu não vou investigar. E quando eu vi essa cena que a mãe morre e imediatamente você corta pras casas olhando ele, cara, na hora eu pensei nesse texto. Na hora eu lembrei, cara, é uma forma de mostrar que como a cidade agora tá vigiando esse garoto. Porque se a mãe tá morta no meio da cidade, ele tá chorando a morte da mãe, esse garoto também tá envolvido.
Então ele passa a ficar Sim. ele passa a ser perigoso agora, sabe? E aí você não tem pessoas olhando, você tem a cidade olhando pra ele, sabe? Sim. Bem forte, bem forte. É. É isso, né? Mas é uma coisa que a gente não espera começando a ver um filme desse. Acho que a genialidade tá aí. É. Cara, sinceramente, me ouvindo, nos ouvindo, tô convencido que eu tenho que ver de novo, obviamente. Pra galera que nos ouve aí, assim, a gente... Aqui no Segundo Corte a gente procura pegar filmes que a gente já viu há muito tempo, ou que a gente viu recentemente, ou filme que nunca veria. Então, assim, não tem regra. Então, esse é um filme que ele entrou na minha pauta pela curiosidade do hype quando ele foi lançado ali, toda coisa, todo falatório e tal. E depois o Segundo Corte reforçou e tal, eu vi e assim... Mas, como eu disse, o próprio Segundo Corte vai fazer com que eu reveja, porque... Com certeza, eu acho que é até aquele filme exercício, né? Que você guarda ali pra ver de tempo em tempo, porque do tanto que a gente fala aqui, do tanto que a gente percebe, do tanto que acho que a gente pode perceber, e eu acho que o tempo também vai dando um significado diferente para esse filme, para essa história que a gente acompanha desde que nasceu, essa tragédia toda, né? Como você bem mencionou, bem explicou no começo. Eu acho que é um filme importante para ter na cabeceira ali. Aí depois ele termina com um espelhamento que eu acho muito interessante, que é a forma como a gente vê o primeiro frame do filme, a primeira vez que a gente vê o garoto chegando em casa, ou saindo de casa, tipo, abrindo a porta, é uma colorização específica, e depois que termina, que ele abre, vai dançar e vai cantar, isso aqui, é uma outra colorização, né? Você tem, tipo, um espelhamento do mesmo tipo de uma mais frame. fria. Uma mais fria e outra mais quente. Né? Isso é muito, muito interessante, tipo, ele brincar com isso, sem necessariamente sentir. E aí, no final, ele termina com uma coisa que eu acho muito interessante, que ele termina com uma frase, né? E aí, o que eu quero dizer, por que eu acho isso interessante? É porque um filme que termina com uma frase escrita, ele, na verdade, está te dizendo... Ele está te conduzindo uma forma de interpretar o que você acabou de ver. Sim, está te direcionando. Isso. Né? É uma coisa, tipo, você não está livre de entender isso aqui. Não é um final aberto, não. Eu estou te dizendo o que é que você tem que sentir aqui. Sabe? Tô que é novamente bem claro, né? Que é novamente o lance do distanciamento brechtiano que eu citei. Tipo, ele de fato quer fazer com que você pare para pensar sobre isso e sobre o que é específico que é. Ele coloca, né? Que como é que traduz isso? Tipo, let's everything happen to you, beauty and terror, just keep going. No feelings, it's final, né? Tipo, deixa que tudo aconteça contigo, a beleza e o terror. O horror. Apenas persevere, nenhum sentimento é definitivo. Aqui, ó, de novo, aspas aqui, Telecine. Deixe tudo acontecer a você, beleza e terror. Apenas persevere, nenhum sentimento é definitivo. É como se dissesse que tudo passa, mas é tipo que ele está querendo dizer isso. Você teve um filme que é uma comédia mal contada, no sentido de que você não vai rir dela, né? Tipo, ela não atinge o objetivo de riso. Uma piada que você não queria ouvir, talvez. Né? Exato. Mas isso. Com muita densidade, muita coisa horrorosa, várias coisas bonitas, e nada se propõe como o final acabou, né? Tipo, o final simplesmente, e aí? Eles foram embora, eles cresceram, a gente não sabe, eles foram dançar. O resultado é, o que você vai fazer no final depois disso tudo? Qual a primeira coisa que você vai fazer quando você for livre? Né? É uma pergunta que eles se fazem, né? Tipo, eu vou dançar, porque é uma coisa que é importante. Tipo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dançar. Então, porque nada é definitivo, né? Nada pode ser definitivo. O sentimento de horror não pode ser de carregar isso. A gente tem que lidar com esse assunto. E eu achei que essa crítica colocada dessa forma ao final foi muito direcionada também para as pessoas que passaram e passam ainda tratando o filme como um filme desrespeitoso a esse momento, né? E eu acho, tipo assim, como assim? Vocês não entenderam a ideia, né? A ideia é justamente essa. A gente não pode carregar, toda vez que a gente for interpretar o Darth Vader, toda vez que a gente for interpretar um personagem vilão, a gente tem que parar com essa ideia de tratar o cara como se ele fosse mega importante, sempre com frames pesados. Não, os vilões e os políticos, eles podem ser ridículos também, porque eles são ridículos, sabe? Então, eu acho que eles devem, inclusive, justamente para... ser além do esperado, né? Porque a gente já fica querendo ver ele nesse tal lugar, e eu acho que a grande discussão ela começa a acontecer quando você tira ele do lugar que você já colocou. Bom, depois de tanta filosofia e pensamentos e vinho, né? Cara, eu vou trazer a dica aqui do nosso momento final, sempre ali a ver com o assunto.
Vou aproveitar que ela sai essa semana agora, tá bem fresquinha, então eu queria falar sobre uma série. Eu, né, sou o cara de séries também, mas eu não podia deixar de exaltar os amigos brasileiros para a série que foi lançada pela Globoplay agora, chamada Desalma. Eu vou citar alguns pontos muito rápidos para tentar convencê-lo a assistir. É uma série protagonizada por 3 mulheres, eu achei muito legal, isso, em todo esse momento, todo o contexto e tal. Tem a Cássia Kiss, tem a Maria Ribeiro, a Cláudia Abreu e grande elenco. Acho que é muito bacana a galera que foi escolhida. É uma série que se passa numa cidade que foi colonizada por ucranianos no sul do país. E acontece uma série de terror brasileiro. Eu fiquei encantado por uma escritora que eu não conhecia e já é super premiada. Já chamou atenção aí tem um tempo. E eu que não sabia, e o problema é só meu, porque uma pena. E ela se chama Ana Paula Maia, se eu não me engano. Cara, um texto maravilhoso, uma série encantadora, assim, uma série séria, bem feita, madura, bem ajeitada, bem acabada, com um texto maravilhoso, e é isso. Se passa um terror nessa cidade que se chama Brígida, uma cidade do sul e tal. Não é jabá, poderia muito ser um jabá do Segundo Corte falar dessa série aqui, porque... tá rolando e tá com uma puta divulgação aqui no Brasil e tal. Tem uma fotografia maravilhosa, mas eu disse isso tudo porque a prova de quem ouviu e é malandro, agora é igual o Corpo, né? Quando tinha lá o desenho do He-Man. Agora eu venho no final pra lembrar do seguinte, eu que lá no começo falei, filme de criança, né? Desalma tem 2 molequinhos, tem 2 crianças, e aí eu dou destaque para, eu acho que é o João Pedro Azevedo, se eu não me engano, que faz o Anatoly, que é um personagem, cara, legal, e o moleque atua com um olho, assim, com um sentimento, com um olhar, assim. Uhum. E eu gostei muito, assim, e é uma prova aqui, de um registro de que o problema não é a criança, é como é colocada na situação, né? Gostei muito, faço aqui, dou minhas palmas aqui pra ele, achei muito legal, e grande elenco, todo mundo ali trabalhando, direção, fotografia, cara, o investimento, cor do filme, edit, é aquela série assim, cara, que trabalha luz e sombra pra caramba, é um trabalho de maquiagem excelente, cara, eu acho assim, pra quem dizia que a gente não sabe fazer, igual os gringos e tal, a Netflix e outros streams dão a oportunidade de a gente ver o tanto de bosta que existe no mundo, inclusive americano, que seria a referência do cinema, ou europeu e tal. Então a gente não tem mais assim, a gente não sabe, a gente é pior. Todo mundo tem suas dificuldades de acordo com cada lugar que tá. Mas essa série, cara, eu acho que é a Globo chegando assim, a Vera dando essa moral pra novos escritores, novos que eu digo no sentido do global, do grandioso. Sim. E tal. Eu acho muito bacana isso porque, sei lá, citando séries como True Detective, da HBO e tal, que são séries de roteiristas da galera que escreve livro mesmo, né? Que tem o texto bom ali pra nortear tudo e tal. Então, enfim, fica a minha dica aí, que é a Desalma, essa série do Globoplay. Convido a galera a ouvir. Acho até que a gente devia fazer um episódio aí mais pra frente. Bora ver. A gente pensar aí, daqui a pouco estamos chegando... Ver. Não, então, a gente tá chegando... Mas isso a gente dá um jeito. A gente tá chegando aqui ao 15º episódio, né? Então, sei lá, episódio 20, ser um episódio especial, a gente escolher alguma coisa, 3 cenas de coisas distintas, não sei. De repente, a gente quer ouvir essa opinião aí, então manda... no Instagram, no nosso e-mail e tal, que o Heineken vai lembrar no final, mas enfim, a minha dica é essa, falei muito, sempre sou sucinto, agora me alonguei, porque realmente eu fiquei encantado. Série Desalma da Globoplay. E engraçado que no IMDb, nem no IMDb Pro, nem no IMDb normal, tem o nome do editor, não tem nada. Porque eu fui procurar, você sabe que eu fui fazer o papel do Heineken, eu fui fazer esse papel, falei, vou tentar descobrir quanto gastaram e tal. A Globoplay tem agora lá o G-Show, né? Que é o site, a parte dedicada ao entretenimento do Grupo Globo lá. E eles fizeram, cara, inclusive um making-off muito bacana, assim, alguns, né? Pra divulgar a série. Então tem muita informação lá, tem câmera que foi gravada, tem making-off de vídeo, tem um trabalho legal ali pra buscar. Mas talvez não tenha sido o suficiente pro quanto a gente estuda aqui no Segundo Corte. Então, como é uma série brasileira, podemos usar nossa influência aqui do Sala VIP, o Rafa, o Marcelo, todo mundo, todos os editores que seguem, os amigos, pra gente tentar chegar na galera que trabalhou, achar esse povo pra aí, cara, apurar umas informações e, de repente, quem sabe aí trazer alguém da produção, enfim, conversar sobre. O assistente de edição, talvez, uma assistente de edição que trabalhou, vambora. Porque tem pouca informação. A gente, brasileiro mesmo, né? Se for procurar a galera, diretor de fotografia e tal, nem todo mundo tem o IMDb, como é uma coisa que quase todo mundo tem lá fora. Mas essa foi minha dica. E a sua? A minha, não tem nada, absolutamente nada
nada a ver com... Mas a gente tá se especializando nisso. Eu que tento fugir, estou cada vez mais inserido no contexto e você cada vez mais distante. Isso é Bom, ótimo. A minha é uma banda de rock moderna, nova, atual, que acho que ela foi formada em 2012, 2011, por ali. Mas ela tá atuante hoje e tal. É uma banda que eu não conhecia, fui conhecer esse ano por causa da pandemia. E é uma banda muito indiferente, com um som muito... Assim, ela não é diferente, é bem clichê de várias outras. Talvez tu já conheça, porque tu conhece muito mais essas coisas que eu tô aqui falando como se fosse uma grande descoberta. E tipo assim, uma banda que eu nunca ouvi falar, Caetano Veloso, né? Tipo, pelo amor de Deus, todo mundo sabe quem é. Olha, não é isso, mas é quase isso. Chama Greta Van Fleet. Greta, né, de Greta, Van, tipo de Van Halen, e Fleet, né, F-L-E-E-T, Fleet. E se você procurar, né, se procurar na internet sobre essa banda, muitas pessoas vão perguntar e vão associar ela ao Led Zeppelin. E ela é muito associada ao Led Zeppelin. É impressionante a quantidade de... Mas eu acho que eles são melhor... Assim, é mais legal ouvi-los like a Led Zeppelin do que o Oasis like a Beatles. Sim, sem dúvida. Porque eu acho que eles não querem ser. Particularmente... Eu acho que eles pegam mesmo. a parte boa e fazem bem. Assim, fazem bem. O Oasis é chato. Mas lancei uma polêmica. Mas eu acho... E legal essa dica, cara. Legal. Aqui no Brasil já é conhecido há um tempo também. Tem muita gente que conhece, acho que veio no Lola ou algum tempo aqui em São Paulo. Nossa, cara. E virou hype. E virou hype da galera. Talvez, quiçá, uma galera Faria Limer. Se você não sabe, procure saber depois o que é isso. Mas independente de quem já ouviu ou não e que status teve, belíssima dica a sua. Faria Lima é um bairro de São Paulo? É uma rua. É uma rua? Nossa, é uma rua e ficou tão importante assim? Rapaz, existe toda uma história nesse termo aí. Ok, vou dar uma procurada. Porque assim, eles têm uma estética, pelo menos os clipes são meio tipo, querendo ser 1970, né? É setentista pra cacete, filmado com película ou com tratamento de edição muito forte pra parecer que é velho. Eles têm umas composições de frame de fotos e tratamento visual e gráfico muito bem trabalhado, tipo, quem toma conta disso na banda realmente sabe o que tá fazendo, né? Tipo, eles conseguem dar o feeling de que é uma viagem no tempo mesmo. Tipo, pra mim, né? Falando como eu, que não conhecia a banda, fui ver as imagens e fiquei assim, caraca, eu tenho a impressão que eu tô vendo uma banda dos anos 70 mesmo. Recuperaram arquivos e botaram pra rolar. A sensação era essa. E o som é bom. Aí eu fui ouvir a música e fiquei impressionado com o tipo do riff, mas o que eu mais gosto, na verdade, a minha indicação é porque eles são feios. Acho que é isso que importa pra mim. São homens feios cantando de forma sexy. É o rock and roll, mas é o Mick Jagger. Isso, exatamente. Então, eu achei isso muito curioso. Eles têm muitas brincadeiras de estar pelado com a bunda de fora. O guitarrista eu acho que toca bem. Então, assim, eu gostei dessa coisa de não ser uma boy band com, tipo, cara gato, gostoso e bonito, sabe? Não, é uma coisa roots, feia, sabe? Com mastigando de boca aberta. Não, e mesmo parecendo wannabe, assim, eles têm, dentro dessa coisa tão clichê ou tão que parece uma cópia, eles têm uma originalidade, eles têm uma onda dele de fazer assim. Eles gostam tanto que eles fazem parecer original. Eu acho, guardadas as devidas proporções. E o engraçado, eu nunca tinha ouvido falar, cara. Engraçado, eu fui ouvir aqui e de repente eu comecei a escutar e fui arrebatado, assim, tipo, caraca, essa galera existe, muita gente conhece. E eu fico impressionado com esse teu discurso agora, porque várias pessoas eu apresento a banda e as pessoas falam, não, essa banda já é. E o cara, como que nunca ninguém me apresentou isso? Não, mas ela tem esse lugar. Quer ver uma banda aqui, só a gente tá aqui nos encerramentos, que é mais ou menos isso, assim, talvez na época tenha sido. Não sei se você conhece, que era o Black Crowes. Sim. Que é uma banda, uma puta banda rock and roll, legal pra cacete, mas ela foi ali num lugar, apareceu. Por isso que eu acho que o Greta até se deu melhor, porque, cara, muita gente passou a conhecer. Porque é um rock and roll pop pra cacete, assim, sabe? É um All of My Love total, Whole Lotta Love, tem uma pegada, um punch bom de ouvir.
e atemporal dentro desse tempo de 70. Eu acho que ele pode ser... Ele é novo, mas ele não é uma cópia, cara. Ele parece que é uma banda que você viria abrindo o Led Zeppelin, sabe? Então fica a dica aí pra quem quiser, procura a banda no Spotify, em tudo que é lugar. Ok, então é isso, gurizada. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento. Esse programa ficou enorme, gigantesco. Enorme, mas ficou um grande bate-papo e o filme merece. Peço desculpa pelo excesso de professoral, às vezes a gente fica muito técnico, às vezes eu fico com receio, mas eu preciso deixar claro e pedir uma coisa para vocês, ouvintes, que entrem em contato com a gente pelo contato@segundocorte.com, no Instagram também, Segundo Corte, no Twitter, Segundo Corte, ou lá no Sala de Edição, no site do Sala de Edição, que é onde o nosso podcast é postado. A gente tá aqui sobre as asas do Sala de Edição, que é esse podcast gigante que nos acolhe. E pedir também vocês uma coisa muito importante, que é entre em contato pra gente para dizer se essa dinâmica que a gente tá fazendo, se tá funcionando. Se é soltando o play junto com vocês, porque na hora de editar eu fico com essa dúvida, se eu deixo o espaço em silêncio enquanto a gente tá assistindo. Tem todo um lance de direito autoral, de eu não querer ficar necessariamente trazendo o áudio do filme aqui, porque, enfim, a gente tá no Spotify também, tem esse cuidado, né? Ao mesmo tempo, também, eu não tenho muitos dos filmes disponíveis para eu poder só baixá-los e socar dentro do episódio, enfim. Tem todas essas questões aí, então a gente tá meio que descobrindo, o nosso podcast tá bem começando ainda, então é muito importante que você que tá nos ouvindo, como que tá para você isso? Como que tu tá sentindo? Tá valendo, não tá valendo, tá funcionando? É mais legal quando vai para um lado A ou pro lado B? Enfim. Responde pra gente saber, entra em contato mesmo pra gente saber onde melhorar e por quê e como. Porque, claro, a gente faz isso porque a gente quer, mas a gente também quer que você queira que a gente queira fazer mais vezes. Certo? Então é isso, gurizada. Um abraço, valeu. Valeu.